Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado pela audiência. Hoje nós vamos estudar uma lição que tem como título O Cristão e as Ideologias, Desafios Atuais. Esta lição foi escrita pelo pastor Cleo Harrison Block e ele escolheu como texto áudio Gênesis capítulo 1, versículo 27, que leio. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tudo o que Deus criou é alvo da ira de Satanás, o qual sempre procura e procurará destruir aquilo que Deus projetou. O inimigo tem uma missão básica: matar, roubar e destruir. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. De todas as formas possíveis, Satanás, de maneira incansável, tem investido seus estratagemas para destruir as bases daquilo que mantém a estrutura social. Como ele deseja ver a miséria e o sofrimento humano, atacará o homem de todas as formas. Isso não é novidade na história do mundo, nem na realidade da Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Corinto, falando sobre o momento de sua chegada à Macedônia. Abro aspas. Não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Isso está registrado na carta segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Vivemos tempos sombrios e, crendo na iminência da volta de Cristo, não esperamos nada menos atualmente entre muitos dardos inflamados do inimigo. E estão em pauta as mais diversas ideologias que procuram dominar a mente da sociedade. Dentre elas, se destaca a ideologia de gênero, que abordaremos nesta lição. Aliás, assunto atualíssimo na nossa sociedade odierna. O assunto é espinhoso, ainda mais numa realidade de polarização em que se torna difícil trilhar o caminho das ideias, neste caso, as verdades bíblicas, sem sermos acusados de intolerância. É disso que trataremos aqui. Respeitamos as pessoas e as amamos, independente das decisões individuais de cada uma. Jesus amava a todos, mas foi perseguido e condenado à cruz por falar a verdade e compartilhar a mensagem do Pai. Nosso propósito é trilhar este caminho baseado nas Escrituras Sagradas, abordando 3 pontos principais. O primeiro, os movimentos ideológicos. A priori, o termo ideologia pode ser definido como um conjunto de ideias que tem a proposta de orientar um comportamento. O termo gênero, numa ideia lógica, indica espécie. Na gramática, tem o objetivo de designar masculino, feminino. Até aí está tudo certo. O problema é que na sociedade pós-moderna, esse termo tem um significado muito mais amplo e totalmente degenerativo, pois a ideologia defende uma ausência de sexo. A questão é muito ampla e não temos espaço para uma abordagem mais profunda. Mas, em suma, os ideológicos que defendem tal teoria alegam que, mesmo que fisicamente a pessoa seja macho ou fêmea,
os gêneros masculino e feminino são uma construção histórico-cultural imposta pela sociedade. A referência é de Lemos e Carvalho, do ano de 2020, página 23 a 37. A origem dessa ideologia está nas raízes marxistas, pois, segundo Karl Marx, considerado o pai do comunismo, somente seria possível a implantação do comunismo com a desconstrução da família, pois, segundo ele, a origem do capitalismo é a família. Aliás, quem faz essa referência é Engels. Marx, 1986, na página 32. Quem mais tem dado voz à ideologia de gênero é o movimento feminista militante, que, inspirado pelo marxismo, levanta a bandeira da desconstrução dos papéis familiares masculinos e femininos estabelecidos na sociedade, baseados na Bíblia. Ao longo da história, em especial nos países de matrizes cristãs, afirma Lemos e Carvalho. Os prejuízos dessas ideologias são avassaladores. Sua ferramenta de ação tem sido principalmente as escolas e a mídia. No ambiente escolar, a doutrina é disseminada através de pautas apresentadas por professores adeptos dessas correntes ideológicas e políticas, ao mesmo tempo que a mídia procura, principalmente através de programações infantis, tomar uma lacuna deixada pela família na educação dos filhos. A questão está muito mais próxima de nós do que imaginamos. Um dos braços dessa ideologia, a chamada linguagem neutra, tem sido amplamente difundida numa tentativa de imposição sobre a sociedade brasileira. Há algumas ações no sentido de impedir essa imposição, como uma lei do governo federal que veta a linguagem neutra em projetos da Lei Rouanet. Mas os ataques são constantes por parte daqueles que têm como meta destruir as famílias, começando pelas crianças. Uma aplicação. Você conhece esse tema? Já buscou conhecer mais sobre o assunto e o perigo que representa? Vamos às considerações do ponto número 2, que tem como título Os ataques da ideologia de gênero. Nos últimos tempos, os ataques nessa área têm sido massivos. Não há descanso, de todas as formas possíveis. E aqui não estamos falando somente de certos programas onde essa questão é tratada de maneira explícita. Tem sido divulgada por meio de livros didáticos, professores em escolas de séries iniciais, propagandas de produtos infantis, alimentícios, e assim segue a lista. Estamos expostos. Pior que isso, nossas crianças estão expostas. Recentemente, uma rede multinacional de alimentos implantou banheiros conjuntos, e tais iniciativas estão sendo cogitadas em escolas. Embora haja uma reação da sociedade e de parte dos políticos, imagina-se que talvez seja impossível conter esse avanço. Por muito tempo, uma militância foi organizada em escolas e universidades, formando profissionais que apoiam iniciativas como a liberação das drogas, a diversidade de gênero, a supremacia LGTB em detrimento da heterossexualidade e outros assuntos que fazem parte dessa pauta ideológica. A grande mídia, a internet e as redes sociais também se tornaram espaços de aliciamento para esta militância.
Alguns, inclusive, não se dão conta do tipo de realidade em que estão se envolvendo. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos apoiam essas pautas, ou aqueles que as promovem, devido a uma outra questão, que é a onda do politicamente correto. O politicamente correto tem se tornado um mecanismo de censura moderna, através do qual toda ideia que se opõe aos movimentos ideológicos contrários à família cristã é considerada intolerante, conservadora e moralista. Atualmente, conservar e guardar princípios morais não é bem visto por essa parte militante da sociedade. Há quase 2 décadas, desde que a pauta desses movimentos ganhou força, algumas questões chamaram a atenção. O incentivo por meio de políticas públicas, inclusive exames como o Enem, tem servido de espaço para serem abordadas questões referentes ao movimento LGBT e à cultura gay. Um beijo lésbico por avós foi o tema proposto no exame de 2018. No mesmo ano, uma mulher foi indicada a concorrer ao posto de mulher mais sexy do Brasil. Nos esportes, os casos não são mais raros. Homens, depois de mudanças no corpo, competem em torneios femininos e as autoridades assistem caladas, enquanto a mídia busca transmitir uma imagem de normalidade para esse tipo de situação. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem alertado sobre os problemas emocionais que as crianças e adolescentes têm enfrentado diante dessa situação. E quem chama a atenção e faz esta referência é Lemos e Carvalho, na página 58 a 61, edição de 2020. Uma expressão que vem recebendo notoriedade e o termo queer, cujo significado está relacionado a gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, polissexuais, assexuais e também às pessoas não binárias, transgêneros ou transexuais, destacando-se como extraordinários, incentivando essas práticas ideológicas. Quando eu me referia a queer, leia-se também queer, mas eu creio que o termo correto é queer. Aplicação. Como você vê estas questões? Acompanhando o que está acontecendo na escola de seus filhos. O que eles estão recebendo pelas redes sociais ou pela televisão. Ponto número 3. O ideal de Deus é a posição da igreja. Para que a igreja entenda a sua posição frente ao ataque do qual tem sido alvo, é necessário que ela compreenda qual o ideal de Deus para a família. Falar sobre isso num estudo como este não faria nenhum sentido há pouco mais de 10 anos, mas, infelizmente, muitos evangélicos, fomentados por teorias de lideranças, entre aspas, cristãs e influentes, que se alimentam da fonte de uma teologia liberal, argumentam que a Bíblia seja insuficiente e defendem a necessidade de sua atualização, indo contra as bases apostólicas e conceitos reformados com a sola scriptura. Tem tomado caminhos obscuros, seguindo os passos dados pelos cristãos europeus que transformaram a Europa num continente pós-cristão.
É necessário que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, inspirada por Ele, nossa única regra de fé. Logo, é necessário um apego às Escrituras Sagradas que afirmam: A. Deus criou dois gêneros, macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. E também no Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo 4. B. Essa é a ideologia de Gênesis, quando alguém busca uma interpretação diferente do projeto de Deus. Essa atitude é um ato de rebelião contra Deus. Romanos capítulo 9, versículo 20. C. A Bíblia condena a prática homossexual. Abra lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, e depois capítulo 20, versículo 3. Pule lá para o Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versículos 24 a 27. D. Deus criou regras claras para a família. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33. Depois no capítulo 6, versículos de 1 a 4. E também na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Letra E. O que está acontecendo são alguns dos sinais dos últimos dias. Vou repetir. O que está acontecendo são alguns dos sinais dos últimos dias. Não é minha profecia, é a palavra de Deus. Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 3 e 4. E aí depois pulamos para a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18. É necessário que, enquanto sal da terra e luz do mundo, tenhamos uma postura firme como Igreja de Jesus Cristo. Tiago afirma, abro aspas, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Primeiramente, precisamos fazer a diferença. Infelizmente, há muitas práticas mundanas invadindo famílias que se dizem cristãs. O adultério, o divórcio, o sexo entre solteiros, a pornografia, mostram que Satanás tem minado os alicerces de muitas famílias cristãs. É verdade ou não é verdade? A falta de interesse de muitos em lutar pelas famílias é visível quando vemos pais que não levam seus filhos à escola bíblica dominical, que não realizam cultos domésticos, que não participam em estudos e retiros para casais, que não investem em acampamentos e demais eventos para seus filhos, ou seja, não tem tempo para suas famílias. Em segundo lugar, precisamos ocupar o espaço que foi perdido na sociedade. Ouvimos muito sobre a não participação dos evangélicos em posições importantes na sociedade, inclusive na política. Essa narrativa foi criada para que militantes ideológicos ocupassem espaços vitais de influência e a igreja fosse por muito tempo silenciada. Nosso reino não é deste mundo, mas uma postura passiva tem contribuído para que o reino das trevas destruísse muitas famílias cristãs. Daremos conta de todos os talentos que nós enterramos. Leia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Uma aplicação. Qual tem sido a nossa atitude frente a essa ideologia?
de conformismo ou de busca de conhecimento da palavra de Deus, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, como diz Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Concluindo, é possível que alguns participantes da escola bíblica sintam-se desconfortáveis em relação a este assunto. Isso pode ser sintoma do quanto essa ideologia está influenciando até mesmo a igreja. Precisamos estar cientes das ações do maligno na sociedade. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Referência em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 10. E alerta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oxalá você faça isso. Oxalá você tome isto como um desafio para o seu benefício espiritual. Deus o abençoe.